o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bendito seja Deus por este gesto tão simpático e carinhoso da liderança desta igreja com o pastor Arival. Eu tenho a bênção de há 10 anos, a estar aqui cooperando com ele no ministério, no pastorado desta igreja. Nossa amizade, nosso respeito e carinho mútuo tem sido para mim um lenitivo, uma bênção. E eu estou muito feliz de poder estar do lado dele, aprender com ele, ver o seu dinamismo, o seu entusiasmo e a sua paixão por ver o crescimento da igreja e a expansão da obra de Deus. Irmãos amados, eu quero dar sequência ao que comecei hoje de manhã e agora partilhar com vocês Apocalipse capítulo 5. Pela manhã expomos capítulo 4 de Apocalipse, quero agora ler e expor o capítulo 5. E peço que você abra sua Bíblia comigo nesse texto. Apocalipse 5, de 1 a 14. Apocalipse capítulo 5, versos de 1 a 14. Está escrito o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Eu quero falar nesta noite, amados, sobre a vitória do Cordeiro de Deus. A vitória do Cordeiro de Deus. Quando eu olho para o cenário da história, mormente do século XIX para cá, um século humanista, antropocêntrico, onde tantos desafiaram a Deus, me deparo com o que disse Karl Marx, o pai daquilo que chamamos de materialismo dialético,
quando afirmou que Deus é uma invenção e uma criação do homem. Pasmem vocês, por lógica natural, a criatura não pode ser maior do que o Criador. Se o Deus, na concepção de Marx, é uma criação do homem, quão pequeno deve ser esse Deus? Quão limitado? Mas vem depois, nessa mesma esteira de pensamento, Sigmund Freud, pai da psicanálise. E se Marx tentou varrer Deus da história, vem Sigmund Freud para tentar varrer Deus do nosso inconsciente, do inconsciente humano. Mas aí vem Charles Darwin, em 1859, publicando o seu livro A Origem das Espécies, e tenta banir Deus da ciência. E neste mesmo vem Nietzsche, mas audaciosamente afirmando, não, Deus morreu, ele não existe, ele morreu. Dostoiévski, nesta mesma linha de pensamento, disse, Deus não existe, então tudo é possível, não tem mais referência, não tem mais norte, não tem mais absolutos, se explica qualquer loucura. Mas mais recentemente, já agora no século 21, vem o patrono dos ateus, Richard Dawkins, e afirma, não, Deus é apenas e nada mais do que um delírio. Um delírio. Será que é isso mesmo? O que nós entendemos, à luz das Escrituras, é que Deus não só existe, mas Ele está no trono. Ele não só existe, mas Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele não só existe, mas Ele levanta reis e abate reis. Ele levanta reinos e abate reinos. Ele não só existe, Ele é o que dá vida e tira a vida. Ele é o que eleva e o que abaixa e humilha. Ele é aquele que está no controle e no comando de todas as coisas. Lá atrás, os gregos achavam que a história não fazia sentido, era cíclica, dando voltas e mais voltas. Depois vieram os existencialistas, dizendo, não, a história não tem sentido. A história não tem propósito. Como a obra A Praga, de Albert Camus, que anuncia a peste bubônica e os ratos estão dominando e os médicos estão desesperados até que encontram uma solução, mas alguém diz, não, é só mais um tempo os ratos voltarão. É o pessimismo, é a falta de perspectiva. Meus irmãos, é nesse mundo confuso, é nesse mundo rendido ao ateísmo, é nesse mundo que tenta empurrar Deus para a lateral da vida, é nesse mundo que tenta banir Deus das leis, das cortes, dos parlamentos, da grande mídia, da imprensa, da literatura, das telenovelas, dos cinemas, do teatro. É nesse mundo que tenta desconsiderar Deus, é que nós precisamos nos voltar com toda a intensidade da nossa alma e compreender que Deus não só existe, mas Ele é soberano e Ele está no trono. Então, eu gostaria de olhar com vocês esse precioso texto. E a primeira coisa que você nota comigo, no verso 1, é que João vê na mão direita daquele que estava sentado no trono, e ele descreve quem estava sentado no trono no capítulo 4. Aquele que é parecido com pedras preciosas, aquele que é como jaspe e como sardônio. Jaspe, a pedra branca, sardônio, a pedra vermelha, a santidade e a justiça. Ele não vê na mão esquerda, ele vê na mão direita, a mão do comando, a mão do governo, a mão da ação. Um livro. E diz o versículo de número 1, um livro que está escrito por dentro e por fora. Aqui é o plano da história.
Aqui é o rumo e a condução dos destinos da humanidade. Mas esse livro está selado. E esse livro está selado com 7 selos, e 7 é o número da perfeição, da completude, completamente selado. Em outras palavras, meus irmãos, o destino da humanidade ou o entendimento da história não está na mão dos filósofos, não está nas mãos dos sociólogos, dos antropólogos, dos cientistas sociais. Decifrar a história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O livro está nas suas mãos, escrito por dentro e por fora, porém, de todo selado com 7 selos. Notem vocês que então, no versículo 2, é procurado alguém digno para abrir este livro e desatar os selos. Alguém capaz de dar um norte para a história, de dar um rumo para a história, de decifrar a história e pegar a locomotiva da história e conduzi-la a uma consumação. O digno é procurado. Mas diz a Escritura que ninguém foi achado digno. Porque vejam vocês comigo, no versículo 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Esta é a constatação. Ou seja, nem o arcanjo Miguel, nem Gabriel, nem os serafins, nem os querubins, nem os anjos, nem os santos glorificados, ninguém foi encontrado capaz de tomar a história e conduzi-la. Mas nem na terra, nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os reis, nem os soberanos, nem os poderosos deste século têm este poder. Em outras palavras, irmãos, o poder da história não está nas mãos do presidente da China, não está nas mãos do presidente dos Estados Unidos, não está nas mãos da União Europeia, não está nas mãos dos grandes organismos internacionais. O homem não pode dar um rumo à história. Mas essa pesquisa é feita debaixo da terra. Em outras palavras, nem o diabo, nem os seus demônios também podem dar curso à história. Qual foi o resultado dessa pesquisa? Diz o texto que isso revela a impotência humana para desvendar esse futuro. A grande questão é quem é digno, a grande constatação é que ninguém foi encontrado, e a grande decepção é que João diz, confira comigo no versículo 4, e eu chorava, e chorava muito. Amados irmãos, o que sobra para a humanidade é choro, é dor, é lágrima, porque o poder para conduzir a história não está na mão do homem. Onde está a esperança do poder econômico? Onde está a esperança do poder filosófico, do pensamento humano, das decisões humanas, das instituições humanas, do governo humano? Se vocês retrocederem um pouquinho, vão se lembrar como nós fechamos o século XIX no auge do humanismo. Em todas as frentes, em todas as áreas, inclusive da igreja. Mas começamos o século XX com a ideia de que o homem tinha o poder nas mãos de instaurar um verdadeiro Éden na terra, um verdadeiro paraíso na terra. O que surge no século XX? 2 sangrentas guerras mundiais, 30 milhões de pessoas trucidadas na Primeira Guerra, 60 milhões de pessoas trucidadas na Segunda Guerra, milhões de pessoas mortas por guerras tribais, por guerras étnicas, por violência por todo canto e por todo lado. Meus amados irmãos, bendito seja Deus, quando a grande decepção tomou conta, e João chorava muito porque ninguém foi encontrado digno. O digno procurado, agora é o digno encontrado. E o versículo 5 abre para nós esta porta da esperança. Veja comigo, verso 5. Todavia, e eu gosto muito das conjunções adversativas na Bíblia, porque está contrastando um fato com outro contrário àquele que trouxe angústia. Diante do choro, está escrito todavia, entretanto, porém, entre mentes, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, não chores.
há uma saída, há um consolo, há uma resposta. Não chores. E por que não chores? Porque tem solução para a história, e essa solução não está na mão do homem, essa solução está na mão de Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Olha comigo, por gentileza, por que nós podemos ter esperança? Primeiro, podemos ter esperança, queridos, porque o livro está nas suas mãos. Olha comigo o versículo de número 5. Você pode ler o 5 comigo? Vamos juntos? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora leia comigo o verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Irmãos amados, o livro da história, dos destinos da sua vida, o futuro da humanidade, está literalmente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós cremos em avivamento. É por isso que nós cremos que a igreja não está em crise. É por isso que, por mais loucas e tresloucadas que sejam as decisões dos homens, isso não abala a nossa estrutura, não arranha a nossa fé e não intimida a igreja. A história está nas mãos do Rei da Glória, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Segundo lugar, por que não precisamos ter angústia e medo? Porque ele não só tem o livro nas mãos, mas ele venceu para abrir o livro. Repita a leitura comigo, por favor, no verso 5, vamos juntos de novo? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É curioso que Jesus é apresentado primeiro como um leão. E quando João se volta para ver o leão, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Porque quando ele é imolado na cruz, ali morre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando o Cordeiro morreu, ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte e ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Ele é o vencedor. Ele triunfou sobre o diabo na cruz. E ele destronou o poder da morte, inaugurou a imortalidade. Ele é o vencedor invicto em todas as batalhas e ninguém pode resistir ao seu poder. Tentem os homens negá-lo, blasfemem os homens contra a sua santidade. Isso não abala o seu trono, isso não arranha os seus atributos. Ele continua sendo Deus, vitoriosamente Deus. Jesus é o vencedor, porque ele é o cordeiro que foi morto. Eu convido você para examinar comigo o verso 6. Você pode ler o 6 comigo em voz bem alta, bem firme, vamos juntos? Então, vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Primeiramente, vejamos a sua marca, como tendo sido morto. Segundo, vejamos a sua posição, ele está de pé. Terceiro, vamos ver o seu lugar, ele está no trono. E vamos ver qual a sua dignidade. Primeiro, confira comigo no verso 6, ele tem 7 chifres, sabe o que significa isso? Ele tem todo o poder, ele é onipotente. Segundo, ele tem 7 olhos, sabe o que significa isso? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Terceiro, ele é aquele que também, esses 7 espíritos são enviados por toda a terra, significa que ele é o quê? Onipresente.
Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Não tem nada que Ele não saiba, não tem lugar que Ele não esteja, e não tem nada que possa desafiar o seu poder. Ele é vencedor. A vida da igreja não está nas mãos dos homens, a vida da igreja está nas mãos deste que está sentado no trono e tem um livro nas suas mãos. Bendito seja o Senhor. Mas nós estamos abrindo uma conferência sobre avivamento. Uma conferência sobre a pregação intrépida da palavra de Deus. E talvez você possa estar perguntando, mas por que o pastor escolheu esse texto para pregar na abertura dessa conferência? O que tem a ver isso com avivamento, com evangelização, com pregação? Vamos ver as implicações, irmãos. Porque Jesus morreu, ressuscitou, está no trono, tem o livro, tem o poder. Algumas implicações absolutamente consequentes decorrem disso. Primeiro, isso deve levar a igreja a orar com mais fervor. Olha comigo o verso 8, por favor, leia comigo novamente. Ou, aliás, pela primeira vez, vamos ler o versículo 8, vamos juntos. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmãos, o que é orar? É apenas um tempo gostoso de refrigério, de bálsamo, de quietude, para acalmar os vendavais da alma, porque faz bem? Orar é uma introspecção, é fazer uma viagem para os corredores da sua própria alma. O que é orar? Quando você compreende que orar é você se dirigir àquele que está no trono, quando você compreende que orar é como você encher esta taça de ouro de incenso, quando você compreende que orar é a coisa mais revolucionária que pode existir, porque você está falando com aquele que está no trono e tem o comando do universo. Quando você compreende que orar é juntar o altar da terra e uni-lo com o trono do céu. Quando você compreende que orar é você unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Quando você compreende que orar é você acionar o braço do Deus Todo-Poderoso, que pode mudar o curso da história. Então você entende que orar é a coisa mais gloriosa que pode existir na vida da igreja. E avivamento começa quando a igreja começa a orar. Não tem avivamento sem oração. Não tem evangelismo sem oração. Não tem revestimento de poder sem oração. Não tem intrepidez para pregar sem oração. E a igreja começa orando. Mas em segundo lugar, quais são as implicações de Jesus estar no trono e ter o livro da história em suas mãos? Segundo, isso deve nos levar à evangelização fervorosa. Olha comigo o verso de número 9. Vamos ler juntos o verso 9, por favor? E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos amados, se nós não tivéssemos esta promessa, talvez a evangelização seria uma tarefa desanimadora, diante da incredulidade, do ceticismo, da zombaria, da secularização, do ateísmo galopante, das correntes de pensamentos as mais diversas, comprometidas com o ateísmo, com o anticristianismo, com a disseminação de doutrinas de demônios, formando seitas cada vez mais estranhas e esdrúxulas.
Talvez você poderia pensar, para que evangelizar? Dar murra em faca, lutar contra a maré, abraçar uma causa perdida, abraçar uma causa pessimista. Mas quando você entende que Jesus morreu na cruz e comprou com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, então você entende que esta é uma causa vitoriosa, que você leva esta palavra e há poder nessa palavra, e o mesmo Espírito que a inspirou é poderoso para abrir o coração, a mente das pessoas, para que elas acolham a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja é animada para pregar, porque sabe que o resultado virá. Terceiro lugar, quais são as implicações de saber que Jesus está no trono? Isso deve levar você e a mim a tomar posse de uma posição espiritual privilegiadíssima. Confira comigo o verso 10, vamos ler a uma só voz, por favor. Vamos juntos. E para o nosso Deus, os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meu amado irmão, você que talvez ainda hoje nutra algum sentimento de inferioridade, uma autoestima achatada, se sentindo um zero à esquerda, entenda isso. Você que creu no Senhor Jesus Cristo, você foi constituído reino, uma comunidade de reis, de sacerdotes. O Senhor não apenas nos leva para a glória, mas nos leva para o trono. Nós já reinamos com Ele, diz Paulo aos Efésios. Nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Espiritualmente nós já estamos nele, reinando com Ele. E então quando Ele vier em glória, nós reinaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Nós já temos livre acesso à sua presença. Nós já somos um sacerdócio real. É isso que você é isso que você tem. Então quando Ele está entronizado, a igreja está nele e com Ele, reinando com Ele, tendo livre acesso à presença dEle. Que bênção, que privilégio. Mas em quarto lugar, irmãos, outra implicação pelo fato de Ele estar no trono, é que isso deve nos levar a dedicar tudo que somos e tudo que temos a Ele. Eu peço que você, por gentileza, leia comigo agora os versos 11 e 12, com voz bem clara e bem eloquente. Vamos juntos. 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Bendito seja Deus. Tudo que você é, tudo que você tem, deve ser agora consagrado e dedicado ao Cordeiro que foi morto. Não deva restar nenhuma vírgula de qualquer glória para o homem, porque toda glória pertence a Ele, toda riqueza pertence a Ele, todo louvor pertence a Ele, toda sabedoria pertence a Ele, tudo vem dEle, tudo é dEle, tudo deve ser consagrado de volta para Ele. Mas finalmente, queridos irmãos, eu gostaria de concluir mostrando que este digno que foi procurado, este digno que foi encontrado, é claramente o digno adorado, conforme já olhamos, e vamos agora detalhar um pouco mais os versos 8 a 14. Primeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele é adorado por quem Ele é. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Segundo, Ele é adorado por onde Ele está no trono. Está no trono. Terceiro, Ele é adorado por aquilo que Ele fez. Ele foi morto
E ele comprou com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E ele constituiu a esses reis e sacerdotes. E finalmente, ele é adorado por aquilo que ele tem. Ele é digno de receber. Não é estranho para ele dedicar isso a ele. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Você deve prestar tudo isso sem moderação a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Então, amados irmãos, quando termina esse cenário, e é muito importante esse cenário, porque João está preparando a igreja para enfrentar as lutas. Agora os selos vão ser abertos. E na medida que os selos começam a ser abertos, vem as guerras, vem a fome, vem a morte, vem a perseguição, vem as lutas. Mas a igreja não está mais acuada, a igreja não está mais intimidada, a igreja não está mais acovardada, não. Ela sabe que o seu Deus reina e que o Cordeiro tem o livro da história nas mãos. Nós não sabemos, irmãos, o que nos espera nesta década, na próxima década, nesse século 21, nós não sabemos, mas não importa, a nossa vida está nas mãos de Jesus. Os destinos da igreja estão nas mãos de Jesus. A nossa jornada não é duvidosa, não é incerta, não é insegura. A nossa jornada é vitoriosa, é segura. Nós não caminhamos para o caos, nós caminhamos para a glória. Nós não caminhamos para a derrota, nós caminhamos para a vitória. Nós não caminhamos para o entardecer sombrio, nós caminhamos para o raiar da eternidade. Bendito seja Deus. Nós aguardamos, certamente, queridos, um tempo de visitação do céu. E esse tempo de visitação do céu, que nós chamamos de avivamento, vem pela consciência do que Cristo fez por nós, da obra do Espírito Santo em nós e daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos inflame a alma, que Deus nos encoraje, que Deus sopre sobre nós nesta noite um sopro de vida e de alento, em nome de Jesus. Amém.